Meus queridos, esse é um momento muito especial no culto, onde eu e vocês vamos abrir a palavra e buscar na palavra o ensinamento de Deus para as nossas vidas, a voz de Deus falando aos nossos corações. Portanto, é importante que nós que aqui estamos e vocês que nos assistem, separem esse momento para buscar o alimento espiritual, para buscar a saciedade através da palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra, queridos, em Lucas capítulo 15 e vamos ler versículos 3 ao 7. Lucas capítulo 15, versículos 3 ao 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sob os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Meus queridos, nós nesse momento vamos curvar nossas cabeças. Os irmãos como estão? Os que estão em casa, convido que fechem seus olhos, curvem suas cabeças, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque mais uma vez estamos na Tua casa, estamos aqui, ó Deus, com o fim único de render-te todo o nosso louvor, toda a honra e toda a glória que pertence ao Senhor. Te damos graças porque já tivemos momentos muito especiais de cânticos, de oração, de leitura da Tua Palavra, e queremos te pedir agora que a Tua Palavra fale ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos ser alimentados com o alimento que vem dos céus. E só Tu podes fazê-lo através da ação do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, falando conosco, ó Deus, nos sensibilizando, aquecendo-nos, ó Pai. Nós pedimos que, nesse momento, sejamos instrumentos nas Tuas mãos, instrumentos do Espírito Santo, para trazer Tua Palavra aos Teus filhos, ó Deus, ao Teu rebanho. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa noite, meus queridos, é: descubra o prazer de pertencer ao Senhor. Descubra o prazer de pertencer ao Senhor. Conserve a sua Bíblia aberta neste texto. Meus queridos, há uma história na Bíblia muito interessante, talvez uma história muito semelhante à de muitos jovens dos nossos dias. Ela conta a história de um jovem que, um dia cansado do trabalho que desempenhava na casa do seu pai, e sabedor que o seu pai tinha muitos bens, resolve pedir antecipadamente a parte que lhe competiria da herança do seu pai. Ele resolve pedir a parte que um dia lhe pertenceria dos bens que talvez herdasse. E então ele parte para, de forma autônoma, viver a sua vida. Autonomia. Ele sonhava, meus queridos, com liberdade. Ele desejava viver longe dos limites e das amarras da casa dos seus pais. Talvez haja muitos jovens assim, talvez daqueles que me ouvem, muitos pais estejam vivendo isso em relação aos seus filhos, ou muitos filhos estejam vivendo isso em suas casas, em seus lares. Certamente este pedido deste filho pesou ao coração do pai, porque um pedido como este era considerá-lo como morto. O filho, com esta atitude, estava antecipando a morte do seu pai. Mas
A história bíblica nos diz que aquele pai resolveu dar ao filho aquilo que ele estava pedindo. Então, o jovem saiu e, cercado de falsos amigos, gastou dissolutamente tudo quanto havia recebido. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele podia gastar, ele tinha também amigos. Mas um dia seus recursos se esgotaram e os seus pseudo-amigos se distanciaram. Ele ficou só e começou a passar fome. E então, o único emprego que ele conseguiu foi um dos mais aviltantes para ele, que era um jovem judeu. Ele conseguiu um emprego para cuidar de porcos. Mas tal era a sua miséria física, emocional e espiritual, que ali, cuidando dos porcos, ele desejava se alimentar com a comida dos porcos e nem esta lhe era dada. Essa história continua, mas nós queremos parar por aqui e, diante dessa história, fazer a seguinte pergunta: o que a atitude deste jovem nos ensina? E o que a atitude deste jovem tem a ver com a atitude desta ovelha relatada no texto? E o que a atitude deste jovem, desta ovelha, tem a ver com a minha atitude e com a sua atitude? E, meus queridos, a primeira coisa que eu quero destacar é que o fato de nós pertencermos ao Senhor não nos isenta de nos distanciarmos dEle. Primeiro ponto que queremos frisar: o pertencimento ao Senhor não nos isenta de distanciarmos e de nos afastarmos dEle. O salmista, no Salmo 100, um salmo que nós lemos nessa noite, ele afirma que uma das mais belas relações de proximidade é a nossa relação com Deus. Uma das mais belas relações de pertencimento é o nosso pertencimento com Deus. Notem o Salmo 100, no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Observe que este versículo faz uma analogia entre um pastor para com as suas ovelhas e entre Deus e nós. Há uma comparação entre o cuidado de um pastor com as suas ovelhas e uma comparação entre o cuidado de Deus para comigo, para contigo, meu irmão, minha irmã. E para que nós entendamos quem é o nosso pastor, há um salmo especial que declara passo a passo quem é o nosso pastor e o que esse pastor faz. O salmo número 23. Vale a pena relembrar que este salmo nos diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meus queridos, esse salmo é uma das mais belas declarações de quem é o nosso pastor e de que cuidados este pastor tem conosco, suas ovelhas. Se os pastores humanos, dados a sua humanidade, dado a sua fragilidade, dado as suas limitações, não conseguem muitas vezes cuidar efetivamente de todas as suas ovelhas e atender todas as suas necessidades, o pastor divino, o supremo pastor, é capaz de cuidar de cada uma delas. O Senhor é o meu pastor, o seu pastor, e nada nos faltará. Mas então vem a questão. E é essa questão que nós estamos tratando neste primeiro ponto. Por que é que as ovelhas, sendo assim tão muito bem cuidadas pelo pastor, se distanciam dele? Por que as ovelhas, sendo assim
tão muito bem cuidadas pelo pastor, se distanciam dele. Meus queridos, infelizmente, nós temos que afirmar que o pertencimento ao Senhor não nos isenta da possibilidade de nos afastarmos dele. Mas por quê? O devocionário Cada Dia deste mês, ele traz-nos algumas informações muito importantes sobre as ovelhas. Eu quero destacar algumas destas informações. As ovelhas, queridos, são míopes. Segundo os estudiosos, elas não enxergam a grandes distâncias, o que as leva muitas vezes a lugares perigosos e que as expõe muitas vezes a perigos. Uma segunda informação sobre as ovelhas é que as ovelhas não possuem um olfato apurado. Elas não conseguem discernir por si mesmas as melhores pastagens. E em se distanciando para procurar pastagens sozinhas, muitas vezes elas não têm o faro suficiente para voltar onde estavam as demais ovelhas, para voltar ao aprisco. Uma terceira informação que julguei muito importante: as ovelhas não têm um senso de direção suficiente. O senso de direção das ovelhas é extremamente deficiente e por isso elas se perdem com grande facilidade. Estou falando dos animais, estou falando das ovelhas, mas eu pergunto, meus queridos, podemos afirmar que em essência nós somos diferentes? Será que nós, seres humanos, servos e servas do Senhor, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, em essência somos diferentes das ovelhas? Meus queridos, quantas vezes também nós ignoramos as condições ideais que temos sob os cuidados do pastor e então nos distanciamos do aprisco e da segurança que ele nos traz? Quantas vezes, à semelhança das ovelhas, meus queridos, nós, desorientados, nos perdemos? Quantas vezes, à semelhança das ovelhas, em nossa visão míope, nós caminhamos por lugares onde não deveríamos caminhar e escolhemos lugares para estar onde não deveríamos estar? Não sem razão, a Bíblia escolhe esta analogia e faz esta metáfora entre Jesus como pastor, entre eu e vocês como ovelhas. Eu quero que você guarde no seu coração esta lição nesta noite. O nosso pertencimento ao Senhor não nos livra e não nos isenta, infelizmente, de distanciarmos aquele que está em pé, ou que supõe estar em pé. Olhe, veja, para que não caia. Quero destacar, queridos, 4 lições deste primeiro ponto. Faz tempo que eu não digo, anotem aí, né? Os irmãos que estão em casa, aqueles que gostam de anotar. Primeira lição, queridos, reconheçamos que nós somos povo de Deus. Reconheçamos que nós somos ovelhas do seu pastoreio e nada pode mudar esta realidade. Nada, absolutamente nada, pode mudar esta realidade. Isso me deixa muito feliz e traz muito conforto e consolo ao meu coração. Talvez eu quisesse mudar essa realidade, talvez eu desejasse mudar essa realidade, talvez como uma ovelha míope e desorientada, sem ser capaz de discernir as melhores realidades, eu até mesmo escolhesse mudar esta realidade, mas a fidelidade de Deus é tamanha, que Ele afirma: nós somos o seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio. Você pertence a Ele e nada é capaz de mudar esta realidade. Segunda lição: embora pertençamos ao Senhor, muitas vezes nossa visão espiritual é míope, é deficiente, e nós não conseguimos discernir os caminhos do Senhor, e escolhemos caminhos que nos distanciam dEle, que nos afastam dEle, e que trazem imensos prejuízos à nossa vida emocional e à nossa vida espiritual. Terceira lição: nenhum outro lugar pode satisfazer completamente a minha alma, a sua alma, meu querido irmão, irmã, caros ouvintes. Nenhum outro lugar pode satisfazer
a nossa alma e nos dar segurança, senão no aconchego do colo de Deus. Quarta lição. Eu e vocês devemos, como ovelhas, escolher viver na dependência do nosso pastor. Segundo ponto do nosso estudo. O Senhor busca e restaura aqueles que lhe pertencem. Vou repetir, o Senhor busca e o Senhor restaura aqueles que lhe pertencem. O mesmo devocionário, ele nos informa que quando uma ovelha cai, se ela cair de costas, dada a sua estrutura física, ela não consegue se levantar sozinha. Ela vai ficar se debatendo, ela vai ficar mugindo, ela vai ficar sofrendo, vai ficar agonizando, e com isso ela chama a atenção de animais predadores, e com isso ela se torna mais vulnerável ainda. Se o pastor não encontrar esta ovelha vai inevitavelmente morrer, porque ela não consegue restaurar-se sozinha. Ela só conseguirá sobreviver e se colocar em pé se o pastor o fizer. É por isso, meus amados, que o texto nos diz que um pastor retratado nesta parábola, ao chamar as suas ovelhas pelo nome e ao contá-las, percebeu que faltava uma. E imediatamente ele deixou as 99 ovelhas que ele possuía em segurança para ir em busca daquela que havia se extraviado. Resgatar aquela ovelha era uma questão de urgência. Ele saiu imediatamente para buscar a ovelha que havia se perdido. Meus queridos, esta parábola, quando aplicada ao nosso pertencimento para com Deus, nos traz alguns princípios muito importantes que nos alegram, trazem paz ao nosso coração. Primeiro princípio, nós somos conhecidos pelo Senhor. Assim como um pastor conhecia suas ovelhas e sabia os nomes de suas ovelhas, nós somos conhecidos pelo Senhor. Ele sabe os nossos nomes, mas o mais importante, Ele se preocupa individualmente com cada uma delas. Talvez nós nos esqueçamos dos nossos irmãos, embora sejamos mentores e tutores dos nossos irmãos. Talvez nós nos esqueçamos das ovelhas que se extraviaram e que estão distantes da casa de Deus, mas o Senhor não esquece de nenhuma delas. Ele conhece cada uma delas, Ele sabe o seu nome e quais são as suas necessidades mais profundas. O segundo princípio presente nesse texto, meus queridos, nós, por nós mesmos, quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos extraviamos, não conseguimos retornar de onde viemos, de onde caímos. Não conseguimos voltar de onde viemos. Tão somente a graça restauradora de Deus pode fazer isto. Tão somente a graça restauradora de Deus faz isto. Tão somente o Senhor pode nos encontrar e nos restaurar. Um terceiro princípio deste texto, o Senhor não se contenta com uma busca sem resultados. Preste atenção, o texto nos diz que o pastor procura a ovelha e não volta para casa, e não volta para o aprisco, não volta para onde estavam as outras ovelhas, senão quando encontra aquela ovelha. Quando o Senhor vem ao nosso encontro, Ele não se contenta simplesmente com relatórios. Esta busca é uma busca de resultados. Ele nos busca e Ele nos restaura. Uma quarta lição: o Senhor não somente busca, mas restaura aqueles que estavam perdidos. Há uma particularidade no texto. Aquele pastor coloca as ovelhas sobre os seus ombros. E eu fico pensando, por que não puxá-la? Por que não conduzi-la? Por que não ir à frente e chamando esta ovelha pelo nome para que ela o seguisse? Se uma ovelha cair de costas, com o tempo a circulação de suas patas vai diminuir.
as patas vão amortecer e não adianta colocar aquela ovelha em pé novamente, que ela não vai conseguir andar. É necessário um processo de restauração para que aquela ovelha volte a andar. E é por isso que este pastor coloca esta ovelha em seus ombros para trazê-la de volta ao aprisco. O Senhor não somente busca, o Senhor não somente encontra, mas o Senhor restaura e dá condições de andar outra vez. Quais as lições deste segundo ponto? Anotem aí. Primeira lição: o Senhor jamais, meus queridos, despreza e desampara aqueles que lhe pertencem. Muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos o senso de pertencimento. O filho pródigo chegou a dizer: já não sou digno de ser chamado de filho. E esta tem sido a experiência de muitas pessoas quando se afastam de Deus. Perde o senso de pertencimento, até mesmo o senso de dignidade. Perde o senso de familiaridade. Já não sou digno de ser chamado de filho. No entanto, o Senhor nos diz que jamais seremos desprezados, porque as ovelhas que pertencem a Ele jamais serão lançadas fora. Ainda que temporariamente se extraviem, ainda que temporariamente se distanciem, ainda que temporariamente se rebelem, o que vem a mim, diz o Senhor Jesus, jamais será lançado fora. Segunda lição, queridos: distantes do Senhor, nós cantamos, não vale a pena existir. Distantes do Senhor, certamente não vale a pena existir. Terceira lição: o Senhor busca o que lhe pertence até encontrar. Quando encontra, restaura aquele que estava ferido. Terceiro ponto do nosso estudo nesta noite: prazer do pertencimento deve ser buscado constantemente. E aqui nós vamos abordar especificamente o tema dessa mensagem. O prazer do pertencimento deve ser buscado constantemente. Queridos, algo diferente no que diz respeito às ovelhas e nós. Diferentemente das ovelhas, nós somos homens sábios, ou temos nós sapiência ou sabedoria. Nós, meus queridos, somos, diferentemente dos animais, capazes de aprender. E há duas coisas que eu e vocês podemos aprender do nosso pertencimento ao Senhor. A primeira, valorizar esse pertencimento e jamais nos afastarmos de Deus, jamais nos afastarmos de Cristo, jamais nos afastarmos da igreja, porque há prazer neste pertencimento. Mas uma segunda lição: nós podemos também, se nos distanciarmos, aprender as lições deste distanciamento. Se nos afastarmos, aprendermos as lições deste afastamento. Se nós nos rebelarmos, aprender as lições da nossa rebeldia. Queridos, nós não precisamos repetir indefinidamente os mesmos erros. Nós não precisamos, todas as vezes, experimentarmos o desprazer que é estar longe do Senhor. Nós podemos aprender, porque temos discernimento, porque temos bom senso, porque, sobretudo, o Espírito Santo está em nós, para que nós possamos errar, sim, infelizmente, mas aprender com os nossos erros. Importante frisar que nenhuma ovelha ou nenhum servo ou serva de Deus, meus queridos, está isento da possibilidade de se perder. Mas as ovelhas resgatadas e restauradas, estas sim devem aprender a estar sob os cuidados do pastor. E eu fico muito preocupado quando pessoas muitas vezes se afastam, muitas vezes experimentam as dificuldades, as dores e as angústias deste afastamento, mas voltam, vez por outra, a cair nos mesmos erros, vez por outra a se afastar novamente. Me preocupa aqueles que não aprendem as lições do seu distanciamento do Senhor. Meus queridos,
Infelizmente, nós estamos sujeitos a nos afastar, mas quando nos afastarmos, se nos afastarmos, é preciso confessar os pecados a Deus e é preciso firmar um novo compromisso com o Senhor. É preciso firmar um novo propósito de vida. É preciso buscar mais o Senhor e desfrutar mais da sua intimidade. Algumas perguntas para que eu e vocês reflitamos. Como você está enquanto servo ou serva do Senhor? Como está a sua relação de pertencimento a Deus? Você está desfrutando da intimidade do Senhor para a qual foi chamado ou chamada? Ou você está vivendo uma vida meramente de aparências, estando no aprisco, mas muitas vezes perdida dentro de casa? Você tem ouvido a voz do seu pastor, que te conhece, que sabe o seu nome? Tem sido maleável esta voz? Tem obedecido ou tem sido rebelde à voz do Senhor quando ela fala ao seu coração? Você tem sido conduzido às pastagens verdejantes como o Supremo Pastor quer fazer? Ou tem experimentado os frutos amargos do distanciamento? Você tem firmado um novo propósito de vida? Ou você continua tentando caminhar distante do Senhor e experimentar viver uma vida de autonomia espiritual? Um famoso escritor, Paulo Vieira, disse: é impossível obtermos resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Uma frase que é de senso comum, mas que muitas vezes nós não nos atentamos. Queremos resultados diferentes, mas vez após vez fazemos as mesmas coisas, sem ser capazes de aprender o prazer do pertencimento, ou sem ser capazes de aprender as angústias do distanciamento. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, afirma: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Quais as lições desse último ponto, terceiro e último ponto? Queridos, eu e você somos convidados a ter o máximo de disciplina e de diligência para jamais nos afastarmos do Senhor. Porque somos tentados por nós mesmos, somos tentados pelo mundo, somos tentados pelo próprio diabo, a permitirmos que inúmeras coisas se coloquem entre nós e nosso Deus e nos afastem de Deus e roubem a intimidade para a qual nós somos chamados. Então, é preciso todo esforço, é preciso toda a disciplina para que nossa vida espiritual seja alimentada como deve ser alimentada. Porque caso contrário, nós estaremos nos afastando de Deus. E preste atenção, não existe nenhum outro lugar seguro e abençoador senão na presença de Deus. Há inúmeras igrejas e há inúmeros pastores preocupados. E isso realmente sobe ao nosso coração. Muitos que não têm acompanhado e não têm participado e não têm se envolvido na igreja, o têm feito porque de fato a pandemia os impede de estar neste processo, ou porque se acostumaram a permanecer em casa, em vez de estar na casa do Senhor. Porque se acostumaram a ser meros espectadores em vez de participantes. Se acostumaram a uma vida sem comprometimento em vez de uma vida com comprometimento. Será que essa não é uma forma sutil? E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você que me assiste. Será que essa é uma forma sutil do inimigo nos levar para distante do aprisco do Senhor? Para distante da casa de Deus? Segunda lição. Se porventura em algum momento nós nos desviarmos, queridos, se
somos ovelhas, o Supremo Pastor vai nos buscar. O Supremo Pastor vai nos resgatar. A sua voz falará ao nosso coração. A sua voz nos incomodará. A sua voz nos constrangerá. A sua voz nos trará de volta. Porque o Senhor sabe que, como ovelhas, precisamos dele enquanto pastor. Precisamos andar na sua presença. Terceira lição. Eu e vocês precisamos aprender a desfrutar o prazer do pertencimento ao Senhor. O salmista dizia: Senhor, o meu bem maior é o Senhor. Senhor, outro bem eu não possuo além de Ti. O salmista dizia: uma coisa peço ao Senhor, uma coisa somente, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu te amo, Senhor, a fortaleza minha, dizia o salmista. O salmo que lemos diz: entrai nos seus átrios com ações de graças, com hinos de louvor. Celebrai ao Senhor com júbilo. Ora, todas estas expressões muito comuns nos salmos têm se perdido das nossas relações culticas e das nossas relações devocionais. Meus queridos, é preciso resgatar o prazer de pertencimento a Deus. Se Ele de fato é a nossa maior riqueza, o nosso maior tesouro, se é o nosso bem maior, eu e vocês precisamos resgatar, meus queridos, o prazer de pertencer ao Senhor. Concluindo, além das aplicações que nós já fizemos em cada ponto, meus queridos, eu quero destacar algumas afirmações importantes para concluir esta mensagem. A primeira afirmação: você pertence ao Senhor. Você foi dado pelo Pai a Jesus Cristo. E Ele não vai te lançar fora. Você pode ter perdido o senso de pertencimento, senso de dignidade. Você pode ter até mesmo se achar como alguém descartado, lançado na lata do lixo. Mas no reino de Deus, meus queridos, as ovelhas que pertencem ao Senhor, aos seus eleitos, não existe lugar de descarte e nem lata de lixo. Você pertence ao Senhor. Você foi dado ao Senhor por Deus, e aqueles que o Pai me dá, disse o Senhor, jamais lançarei fora. Segundo ponto: embora você pertença ao Senhor, e por inúmeros motivos você se distanciar, você se extraviar, e talvez este seja o caso de alguém que está me ouvindo nesta noite, sabe que o Senhor não permitirá que este estado seja um estado constante na sua vida. O Supremo Pastor está à sua procura e vai procurá-lo até encontrar. E eu ouso dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, que talvez o Espírito Santo, através desta palavra, esteja te chamando de volta à casa de Deus, ao aprisco do Senhor. Talvez esta seja a voz de Deus falando a você, onde você está. Está na hora de retornar, está na hora de regressar à casa do Pai. Ouça a voz do pastor. Permita-se ser restaurado. Permita-se ser cuidado. E descubra, dia a dia, o prazer de pertencer ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Eu gostaria de cantar um hino agora, um hino antigo, mas que fala dessa relação do pastor com suas ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco,
eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas procurá-las foi. A encontrou chorando, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado cura suas feridas, coloca em seus ombros e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas procurá-las foi. A encontrou chorando, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao redil voltou.